Então, o melhor ambiente para fazer enquadramento de fechamento é um ambiente em que você, como tributarista, domina o cenário. Então, para que todas as atenções estejam com você. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tributarista do Futuro. Eu sou a Jennifer Cruz, estou aqui com a Letícia Amaral, como vocês já conhecem. Conforme o episódio anterior, nós iniciamos então uma trilogia de conteúdos focados na jornada do cliente do Tributarista do Futuro. Nós vamos falar aqui desde o início da jornada, que trata da conquista do cliente, até o fechamento do contrato de prestação de serviços. Hoje, nós vamos focar em como manter o cliente dentro dessa jornada comercial do tributarista do futuro. Então, vamos lá. Doutora, para a gente começar, vamos então só dar uma recapitulada, com relação ao que a gente já falou no episódio anterior, em especial, daquele ponto fundamental para que o cliente feche o contrato conosco. Ou seja, pode falar um pouquinho mais para a gente, com detalhes sobre o frame. Tá bom, pessoal. Então, assim, vamos recapitular. Não sei se todos, chegaram a acompanhar. E, em primeiro lugar, vou dar as boas-vindas, que eu sou assim, gente, meu perfil é meio direto, sabe? Uma vez estava aprendendo sobre perfil comportamental e, assim, me faz uma pergunta, eu já quero responder a pergunta, mas vamos do início, tem que parar, respirar. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E, assim, vamos recapitular aqui um pouquinho do que a gente falou na semana passada. A gente deu início, essa trilogia, 3 episódios sequenciais aqui do nosso podcast, em que a gente está tratando sobre a jornada do cliente, Então, todo o fluxo ali, de quando a gente tem um lead, do lead passa para prospect, e a semana passada a gente focou bem nessa questão do início, da jornada comercial, de como que a gente transforma um prospect em cliente. E a gente falou que um ponto fundamental para a gente poder realmente levar o fechamento do contrato é a gente enquadrar o cliente, colocar ele dentro de um frame. Existem diversas técnicas de vendas, tá? E assim, que a gente pode utilizar também como tributarista. Não é que a gente pode, que a gente deve utilizar como tributaristas. Como a gente comentou semana passada, o funil de vendas, que é a técnica AIDA, de atração, interesse, desejo e ação. Mas também, gente, para a gente poder fazer fechamento, eu comentei com vocês no episódio passado, em que o nosso serviço, ele é um serviço de high ticket, Normalmente o serviço do tributarista é um serviço de alto valor agregado, em virtude disso os honorários, o ticket, para contratação é alto. E além disso, ele é uma venda complexa, uma venda no 1 a 1, e cada venda é uma venda muito diferente da outra. Então, assim, quando a gente está falando de venda complexa, para a gente enquadrar o cliente e levar ele a um fechamento, é muito importante que a gente tenha passado por algumas perguntas junto ao cliente, para poder realmente entender a necessidade do cliente, contextualizar. O cliente está confortável, Tá vendo que a gente realmente está escutando ele de uma forma ativa. E aí nós temos técnicas que a gente pode falar em episódios. Vamos até deixar anotado aí para a gente voltar a assuntos de técnica de fechamento, mas tem uma técnica de fechamento que ela é bem conhecida, que chama Spin Selling, A técnica do Spin Selling, em que você consegue mapear todas essas necessidades do cliente até chegar num fechamento, tá? Mas a hora que a gente já tem tudo isso mapeado e que a gente realmente já tem uma proposta para apresentar para o cliente, a gente precisa enquadrá-lo, A gente precisa colocar o cliente num ambiente em que ele esteja foco total no que a gente vai falar com ele. Então, que todas as dúvidas já estejam esclarecidas e somente a partir daquele ponto é que a gente apresenta a proposta com o enquadramento mesmo, assim, conduzindo a um fechamento, a uma escassez para fechamento. Então, essa técnica do frame, de enquadrar o cliente mesmo, para ele estar ali com você, depois que você realmente já mapeou toda a situação, já ponderou com ele tudo que vai ser feito, que vocês já chegaram no acordo de que realmente ele precisa do teu serviço, a hora de você apresentar esse serviço,
e de você conduzir para um fechamento, você precisa estar no frame, né? O teu cliente precisa estar com você ali dentro desse enquadramento para conduzir ao fechamento. Então, isso é muito importante vocês terem na cabeça, o frame, né? O momento ideal do fechamento. E, doutora, então, qual seria o melhor meio de de realizar esse enquadramento, né, com o cliente para o fechamento e qual o motivo de esse ser o melhor? Então, olha só que interessante. Eu já comentei nos episódios passados que nós estamos passando por uma mentoria, né? E cada semana a gente vem entendendo, assim, algumas técnicas que a gente já aplicava de forma intuitiva e essa intuitividade está se transformando numa técnica mesmo para realizar essas vendas que a gente chama de complexas, né? E ontem mesmo, nessa mentoria que a gente estava analisando os últimos fechamentos e não fechamentos com o cliente que a gente fez. E qual a diferença das situações? O que levou ao fazer um fechamento com o cliente e o que não levou? Por que alguns clientes eu ainda não consegui fazer esse fechamento? Eu ainda estou num processo ali que eu não consigo fazer fechamento. E analisando, a gente viu que realmente o problema do não fechamento é justamente saber como enquadrar o cliente, em que ambiente é o melhor enquadramento. E aí, via de regra, o que a gente constatou? Que aquele cliente que a gente conduz e fecha é um cliente que a gente apresenta a proposta para ele ao vivo. Então, assim, eu marco uma reunião em que o cliente vem para a reunião, pode ser presencial, pode ser online, não tem problema nenhum, né? Estamos vivendo um momento de pandemia em que as reuniões tendem a ser online, né? Então não tem problema, mas eu trago esse cliente para um fechamento ao vivo, numa reunião, sabendo que e eu tenho que ter a certeza que ele está comigo. Então, assim, eu deixo muito claro que eu estou ali para ele, para o cliente, e eu tenho que ter a certeza que ele está comigo. Então, para eu levar um fechamento, eu preciso tirar toda e qualquer distração do cliente. Então, se ele está ali no momento em que ele, às vezes, está preocupado com o celular, está num ambiente de muito barulho, um ambiente com muitas distrações, então, é importante que a gente tente driblar esse ambiente. Então, o melhor ambiente para fazer enquadramento de fechamento é um ambiente em que você, como tributarista, domina o cenário. Então, para que todas as atenções estejam com você. Então, assim, evitar fazer enquadramento, fazer fechamento em ambientes movimentados, restaurante, café, bar, evitar fazer fechamento em qualquer lugar que tenha distração. Então, o melhor ambiente é dentro, se for mesmo fechamento online, né, assim, uma reunião online, que você tenha certeza que ele está no ambiente adequado. De repente, se você vê que não é o melhor ambiente, que você, de uma forma, né, delicada, tente ou marcar para um outro dia, né, ou mudar a situação, mas o teu cliente o teu potencial cliente nesse momento tem que estar com você para o fechamento. Então a gente viu que quando a gente conseguiu fechar foi quando a gente fez isso. O cliente veio com a gente numa reunião presencial ou online e a gente apresentou naquele momento a proposta e naquele momento a gente já porque a gente só apresentou a proposta quando o cliente não tinha mais nenhuma dúvida, né? Então a gente primeiro fez todo o cenário para tirar todas as dúvidas, daí fez a proposta e ali na hora já foi fechada a proposta. E quando é que a gente tende a não fechar ou postergar muito e ficar uma negociação muito enrolada? Quando a gente manda a proposta por e-mail, por exemplo. E é um erro muito comum. Inclusive, né, eu faço a meia-culpa, porque a gente está analisando o que dá certo e o que não dá certo. Quando a gente manda a proposta por e-mail, a gente comete duas falhas. Uma a gente está mandando a proposta sem saber se o cliente tirou todas as dúvidas em relação àquela proposta. A segunda é que a gente está competindo no ambiente de e-mail com diversas outras coisas. Então, assim, pode ser que nem o e-mail o cliente abra, porque ele está ali num ambiente que tem muita oferta, muita coisa, muita distração. Então, às vezes ele abre, não é o ambiente dele analisar, não é o momento dele analisar, e daqui a pouco já está falando com empresários, com empresas, assim, que os ritmos são muito acelerados. Então, assim, um fechamento por e-mail, ele tende a ou não dar certo ou tornar a negociação muito longa, porque daí você precisa estar chamando o cliente de novo. Então, assim, o que a gente notou? Que como a gente estava mesclando algumas situações de apresentação ao vivo, outras situações de apresentação por e-mail, as apresentações por e-mail tendiam a ser mais lentas e às vezes a não conduzir ao fechamento. Então agora a gente teve que remapear e reestruturar, né, isso. Ontem, na verdade, chegou essa clareza, né,
E aí, o que a gente, que a partir de agora, né, o que a gente, sabendo que o que dá certo e o que não dá certo, a gente vai tender a fazer isso, a conduzir um fechamento ao vivo, né, com o cliente ali sabendo que a gente já esclareceu todas as dúvidas e assim, chegar com a proposta já muito bem formatada, pensando no plano A, no plano B, e aí também realmente mostrar para o cliente, né, que, porque se você tá ali com o cliente, que ele é, e lembre, só vai fechar, só vai apresentar a proposta para o tomador de decisão, né? Se você vê que não é o tomador de decisão, tenta marcar reunião junto com o tomador de decisão, porque senão, mesma coisa. Ah, agora eu não vou poder analisar, vai ter que passar para XYZ. Então, assim, tem diversos cenários, né? Claro que nem sempre, gente, a gente consegue estar nesse cenário ideal, né? Nem sempre você consegue levar, às vezes as grandes empresas exigem uma contratação via bid, né? Como se fosse uma concorrência. Então, assim, quem trabalha com grandes empresas vai ver que é uma outra forma de condução, né? Um bid, às vezes você não tem como escapar do bid, né? Você tem que ir lá apresentar a proposta, mas via de regra, quando a gente trabalha, o nosso forte é trabalhar com médio empresário, o médio empresário funciona muito bem assim, né? Você marcar e fechar numa reunião ao vivo, seja presencial, seja virtual. Uhum. Mais uma dúvida só então, uma dúvida bem comum, e aí eu prometo que a gente segue para o tema central desse podcast aqui, tá? Qual a dica que você daria, assim, que seria matadora com relação à precificação nesse fechamento? A gente não chegou a falar de precificação, mas eu sei que é um ponto importante, é um ponto que desperta muita dúvida, e assim, ao longo dos episódios a gente vai voltar a esse tema, de repente um episódio só falar de precificação, porque a precificação, ela envolve diversos fatores e uma precificação para cada tipo de serviço do tributarista também, né? Existem diversas formas de você precificar o serviço do tributarista. Contudo, gente, partam do princípio que o nosso serviço ele é um serviço de alto valor agregado e de cunho intelectual. Então, assim, o que a gente não pode errar é precificar para baixo, né? Então, o que é o ponto de partida? Eu sempre falo, qual que é o ponto de partida? O custo da hora dos profissionais envolvidos. Se você está início de carreira, vai prestar o serviço sozinho, o custo da sua hora. Mas o que é o custo da sua hora? Ah, Letícia, como que eu vou levar em consideração o custo da minha hora? Qual que é o valor que você está agregando à vida do teu cliente? Quanto tempo você teve que estudar? Por quais experiências você teve que passar? Todos os investimentos que você fez? Tudo isso tem que levar em consideração na hora de precificar a tua hora, né? Então, assim, é algo subjetivo? É algo subjetivo. Mas aí você, tendo em vista o custo da sua hora, o custo da sua estrutura, né? Cada um vai ter uma estrutura diferente, mas tem que levar em consideração isso. Custo dos tributos, porque você está prestando serviço, você vai ter que recolher tributos sobre aquela prestação de serviço também. E aí, você tem que ter isso multiplicado pela quantidade, né? Então, você vai somar tudo isso, dividir pelo número de horas que você pretende, né, trabalhar no caso do teu cliente e colocar um lucro em cima, né? Aí é variável. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é tentar pensar em todas as adversidades na prestação daquele serviço. Levar em consideração, às vezes, algo que você não conseguiu mapear agora e vai te exigir tempo. Então, se for para errar na tua precificação, que você tente errar para cima. Mas sempre vá numa negociação com isso mapeado e o teu mínimo, né? Porque daí você vai ter uma margem de negociação com o cliente, mas saiba o teu mínimo para você fechar, para valer a pena você fechar aquele contrato. Né? Nunca vai, quero fechar porque eu quero pegar o cliente. Às vezes você fecha sem fazer essa análise e aquilo vai te custar muito mais caro. Talvez ganhe experiência. Tudo bem, você tem que levar em consideração algumas coisas também. Não, para mim, mesmo que eu vá ter que pagar para trabalhar, vale a pena pela experiência. Então, eu vou adquirir uma experiência. Tudo bem, mas coloque isso, tenha isso em mente, vá com isso de forma consciente, né, para uma negociação. Sabendo o teu mínimo que você está proposto a fechar, pensando se é para errar para cima, então levar uma proposta para cima, né, sempre, né, nosso trabalho intelectual. E aí dá essa margem de negociação, tá? Então, esses são alguns pontos aí fundamentais nesse nível de precificação. E, claro, existem diversas técnicas para isso, tá? Inclusive, eu vou fazer uma nova live, já fiz live no passado com a Beatriz Machinique, que é, hoje em dia, a pessoa que eu conheço que mais entende sobre precificação de honorários, né? E, assim, ela fala muito com o advogado, mas se aplica totalmente, a metodologia é a mesma, né? Para os nossos serviços como tributaristas. E acredito que seja agora, nos próximos dias, acho que é segunda-feira que a gente marcou,
no dia... Que dia que é segunda-feira? 25? 24? 21? Já deve ser 24. Segunda-feira, dia 24, a gente vai fazer uma live sobre precificação. Então, assim, já fica o convite aberto a todos também para participar dessa live. Lembrando que todas as nossas lives sempre ficam aí gravadas tanto no meu Instagram, né? No caso, vai ser a live vai ser no Instagram dela, mas depois a gente consegue subir lá para o YouTube também do BPT Educação de Tributaristas. Isso aí. Então, pessoal, tudo certo, alinhado, né, sobre a importância do frame, de como não errar na precificação. Então, beleza. Agora sim, né, o prospect virou, então, um cliente, nosso cliente. Então, qual o passo número 1 a partir disso? Muito bom. Então, gente, ali você conduziu a um fechamento, fechou, o cliente aceitou. Né? O passo número 1 é formalizar contrato, né? Só que nem sempre você precisa assinar o contrato ali, você precisa ter o comprometimento do seu cliente que vocês fecharam um negócio, um contrato num primeiro momento verbal, e depois vocês vão concretizar esse contrato. Mas o que vocês devem levar em consideração no contrato, né? No contrato de prestação de serviços aí, que é algo bem importante, e que nem sempre a gente se atenta ali, né? E eu sempre parto também para dar as dicas aqui de coisas que a gente sofreu, né? A gente sempre parte uma experiência ruim que a gente viveu que serviu de aprendizado. Então, assim, uma coisa que a gente tem que sempre deixar muito claro com o nosso cliente é que, assim, o cliente, ele está confiando algo muito importante, muito valioso para ele, nas suas mãos. Então, esse cliente, ele precisa, né, assim, para que essa confiança aumente cada vez mais, ele vai precisar se comunicar com você de uma forma constante. Como vai se dar essa comunicação? Então, assim, dentro desse contrato, é importante que vocês coloquem qual que é a forma de comunicação com o cliente. Ele vai poder ligar no seu celular? Ele vai poder te demandar via WhatsApp? Ou não? A comunicação vai ser sempre por e-mail, né? Sempre... Então, assim, alinhe com o seu cliente como que ele pode entrar em contato com você. Ah, Letícia, mas vai deixar muito engessado. Ó, só que você tem que esclarecer com o seu cliente assim, ele não é o único cliente, né? A não ser que não possa ser, você está começando, não tem um único cliente, mas assim, ele pode hoje ser o seu primeiro cliente, mas amanhã não vai ser. Então, se você se deixa totalmente disponível para o seu cliente, como que você vai fazer para atender os outros? Né? Então, deixe bem certo, alinhado, olha, eu tenho uma agenda, eu tenho um cronograma de atendimento, meu atendimento é assim, assim, assado. Pode ser atendimento por WhatsApp? Ok, mas você alinha com ele, alinha os horários, alinha mais ou menos o prazo que você dá para ele para responder, né, pedidos via WhatsApp, porque senão, gente, você vai perder o controle. E daí o teu cliente vai depositar uma expectativa em você que no final das contas você não vai conseguir cumprir e isso vai poder gerar ruídos, tá? Ruídos nesse relacionamento. Então, assim, quanto mais claro for o teu relacionamento com o seu cliente, melhor. Se você já puder prever isso no teu contrato de prestação de serviços, melhor, tá? E daí, claro, no teu contrato você vai seguir, né? O teu contrato tem que estar com o objeto do contratual muito bem claro, tanto para você como para o seu cliente, alinhando de novo as expectativas, né? Lembrando que tem algumas situações que a gente não consegue oferecer dentro do nosso serviço de tributarista, a gente não consegue oferecer um resultado certo, né? Então, muitas vezes a gente vai vender um estudo, uma análise, uma consultoria. Então, deixar bem claro, esse alinhamento prévio ali e previsto no contrato é o que vai dar segurança, transparência para as duas partes, né? A gente está sempre pensando numa relação ganha-ganha, os dois têm que estar satisfeitos. Então, quanto mais claro for isso, melhor. E assim, as regras, as cláusulas normais dos contratos, né, precisam estar... Você precisa prever dentro do contrato o que acontece se o teu cliente não pagar em dia, né, primeira modalidade de pagamento, o que acontece se ele não pagar em dia, quem que vai arcar com as despesas, né, se eventualmente na tua prestação de serviço você for incorrer em despesas. Se o cliente for pagar, como que você vai fazer esse reporte para ele te pagar? Então, assim, quanto mais claro e transparente a relação for, melhor, tá? Menos chance disso dar algum problema, virar um problema no futuro, tá? E também prevejam, muito importante prever as hipóteses de rescisão do contrato, tá? Rescisão do contrato, o que acontece numa rescisão, quanto tempo de antecedência o cliente tem que avisar daquela rescisão, vai ter multa, não vai ter multa, como que vão ficar os honorários. Então, assim,
prevejam isso, tá? Porque é muito importante. E outra cláusula que hoje em dia se faz fundamental em todo e qualquer contrato é a cláusula de compliance, né? Compliance anticorrupção. Então, cláusula de não corrupção. Principalmente na nossa área tributária, né? Que é muito possível ali, em algumas situações, tender a haver algum ato corruptivo. Então, prever isso também no contrato, cláusula de anticorrupção, deixar o teu cliente muito avisado, né, da tua atuação ética, né, conforme a lei, e que você nunca vai atuar, né, nunca vai concordar numa atuação que possa ter uma implicação ilegal e criminosa, né, assim, quando a gente pensa na questão da corrupção. Então, assim, esses são algumas dicas fundamentais como passo 1, que é o passo do contrato ou contratação. Então, assim, o cliente fechou, então vamos deixar todas as regras do jogo na mesa, bem transparentes, tendo dúvida, se tiver uma margem para negociação, flexibilização, mas é importante que isso seja depois tudo documentado no contrato formal, tá? Tá certo. Então então acho que todos entenderam, né, a necessidade, então, de você prever, né, em contrato essas formas de comunicação entre o cliente e você, né, como tributarista. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais os riscos, né, que o tributarista pode correr se ele não prevê isso de forma tão clara e direta com o cliente. O principal risco, gente, é desalinhamento de expectativas e uma condução para uma ruptura do contrato, tá? Hoje, assim, de uma forma geral, um dos principais problemas do relacionamento humano é ruído de comunicação. Assim, não apenas nas relações profissionais, negociais, comerciais, mas nas próprias relações pessoais, afetivas. O principal problema é ruído de comunicação. Então, se você não deixa muito claro esse alinhamento de expectativas, a forma de comunicação com o seu cliente, vai acontecer que lá na frente vai haver um ruído de comunicação, uma falha, e isso vai ser motivo para uma ruptura de contrato, tá? Então, esse ponto é fundamental na hora de você redigir e colocar as cartas na mesa para o seu cliente. Se você quer uma relação saudável, duradoura e que seja um ganha-ganha para as duas partes, preveja isso. Seja muito... Se coloque que você já pensou em tudo isso, né? Você é o dono das regras ali. Ele está te contratando, ele está confiando em você. Então, deixe tudo isso muito claro para evitar ruído de comunicação depois, tá? E o que eu acho interessante... E depois a gente pode voltar nesse assunto, que é um assunto muito importante. Comecei a estudar isso agora, e eu vejo como é importante a hora que a gente começa a aplicar isso. Uma técnica que chama de comunicação não violenta, né? Chama CNV, comunicação não violenta nas relações comerciais, tá? Existem profissionais que eles só sabem se comunicar de forma violenta, e quando eu falo comunicação violenta, eu não quero dizer que o profissional, ele grita, que ele é mal educado, não é apenas nessas situações, porque pode ser que o profissional ele seja muito educado e mesmo assim utilize uma comunicação violenta. Então, essa é uma técnica, eu acredito que eu já até tenha comentado no episódio anterior, indicado para vocês o livro, existe um livro, né, que chama Comunicação Não Violenta, com um passo a passo de todo e qualquer diálogo em qualquer relação. Isso se aplica com o nosso cliente também. Forma de comunicação. E se você já conseguir deixar isso claro para ele, como que é a tua forma de comunicação, falar, senhor fulano, pode ser que ao longo da nossa relação comercial surjam dúvidas, surjam até insatisfações, pode ser. Mas vamos combinar o seguinte, se acontecer isso, se expresse, não tem problema, coloque, pontue, vamos tentar chegar num acordo, né? A CNV, ela passa por 4 fases, né? Qualquer conversa que seja mais difícil, né? A gente pode aplicar a técnica, na verdade, ela pode se aplicar a qualquer forma de conversa, com qualquer pessoa, mas principalmente em situações de conversas difíceis, tá? É comunicação não violenta, ok? O livro chama Comunicação Não Violenta, tá? E aí, quais são as quatro etapas da comunicação não violenta? Primeiro, você observar o que está acontecendo, tentar identificar como que o teu interlocutor está agindo. É a observação, é o passo número 1, tá? Da CNV, da comunicação não violenta.
Segundo passo é você expressar o sentimento, né? Você observou alguma coisa. Então, vamos pegar um exemplo bem prático aqui, né? Da aplicação da técnica CNV. Então, vamos pensar aí que o cliente está mandando mensagem para a gente está um dia tarefado, muitas reuniões, e aí daqui a pouco a gente olha o nosso WhatsApp ou o nosso telefone e tem 50 chamadas do cliente, né? E aí você já pensa, bom, aconteceu alguma coisa, então como que eu vou agir, né? Aplicando a minha técnica CNV. Eu vou observar, falar, olá, senhor fulano, eu observei que o senhor me ligou 5 vezes aqui, me mandou três mensagens. Olha, me parece que o senhor está preocupado com alguma coisa. Né? Então, assim, observação e o sentimento. Você observou uma situação, ele te ligou 5 vezes e mandou 3 mensagens. E daí qual que é o sentimento? O sentimento é uma preocupação, né? Tem alguma ansiedade aí. Então, aí vem o terceiro, necessidade. Olha, senhor fulano, então, né, já que o senhor está com uma ansiedade, qual que é a sua necessidade, né, em relação por estar me procurando assim? Né? Qual que é a necessidade? E daí sim você faz o pedido. Né? Então, eu estou vendo, né, qual que é a sua necessidade, e aí podemos marcar, então vamos marcar uma reunião para resolver essa situação, ou vamos nos falar, posso te ligar? Então, daí vem o pedido. Então, são os 4 passos da CNV. Né? É a observação, o sentimento, né, que está vindo, a necessidade que o teu cliente tem, e aí o pedido. São os 4 passos. E aí, gente, a gente pode notar que alguns clientes sempre não vão seguir, às vezes vão usar como uma comunicação violenta. Daí, se a gente já mapeou aquelas regras lá no início, a gente vai evitar que isso aconteça. Já deixa claro com ele a forma que a gente quer o diálogo, né, o respeito, enfim, a gente pode pontuar. Então, aí, se a gente já tiver mapeado isso antes, melhor. Se o cliente agiu de uma forma violenta com a gente, vamos colocar ali, claro, com todo o respeito, né? Mas vamos pontuar para ele que essa não é a forma de um relacionamento saudável, né? Que não é assim que você costuma ter o teu trato com os seus clientes costumam te tratar. Né? E às vezes aí serve também para a gente como lição. Se a gente quer clientes que utilizem sempre de comunicação violenta, se a gente vai querer eles na nossa carteira ou não, né? Então, aí é uma questão de escolha também, mas a gente tendo essa consciência, a gente vai conseguir mapear isso, tá? Então, quanto mais claro lá no início, lá na contratação, melhor. Verdade. O alinhamento de expectativa é sempre algo que pode gerar muitos conflitos. E como, então, alinhar as expectativas e, ao mesmo tempo, você garantir que você vai conseguir prestar um serviço de excelência? Pois é. Então, muitas vezes, o que acontece, né? Essa falta de alinhamento, né? Às vezes o teu cliente vai te exigir muito, ele tá com uma ansiedade, tá com uma necessidade, ele quer uma resposta rápida. E no nosso dia a dia, a gente não está atendendo um cliente só, normalmente está atendendo vários, a gente tem uma rotina, a gente tem uma agenda, em que nem sempre a gente consegue dar uma resposta de bate-pronto para o nosso cliente, certo? Então, como que a gente faz para que mesmo assim a gente tenha, né, preste um serviço de excelência para ele? Alinhamento. Sempre é um alinhamento de expectativas, dá prazo. Então, o cliente te demandou e ele já sabe, de repente, se você já previu lá em contrato, ele já sabe quanto tempo que ele pode esperar para ter um retorno, né? Ou mesmo às vezes não está previsto no contrato, mas aí você alinha com ele. Olha, senhor fulano, agora eu tô assim, tô com uma situação assada, mas olha, eu te garanto que eu vou responder o senhor aqui até amanhã, tal hora, né? E aí cumprir, daí a gente, né, garante, a gente tem que sempre mapear o tempo que a gente vai precisar para dar aquele retorno. E aí, se a gente se compromete com o cliente, a gente tem que cumprir para garantir esse atendimento de excelência. Tá? Isso sempre é uma das maiores dificuldades, é uma dificuldade nossa também, que é conseguir fazer toda essa gestão do fluxo de entregas dos serviços. Porque tem período que é mais corrido, toda a equipe tá super cheia de demandas, então, né, nesses momentos, assim, como o gestor ou quem está ali no atendimento, no front, o head de atendimento do cliente, né, quem está ali de frente, responsável por esse atendimento, é sempre bom
fazer esses alinhamentos, né? Se não está alinhado, volta, faz esse alinhamento para não frustrar a expectativa do cliente e fazer com que ele entenda que você não está prestando um serviço de excelência, né? Então, sempre esse alinhamento é muito importante. Como então o tributarista do futuro pode conseguir mais informações, né, a respeito disso que nós estamos falando aqui e treinar todas essas dicas, né, que você está dando aqui para gente? Então, o que eu recomendo é que sempre a gente desenvolva as nossas soft skills, né? Sempre falo que o desenvolvimento das soft skills, dessas habilidades, né? Do relacionamento interpessoal, querendo ou não, a gente está sempre se relacionando com pessoas. Então, uma dica realmente é ler ou ouvir o resumo do livro do Comunicação Não Violenta. E outra dica que eu dou, gente, é quem já está aí no campo de batalha, já está experimentando, já é tributarista e quer desenvolver mais soft skills, a gente tem dentro da nossa trilha de aprendizado aqui do VPT Educação, o curso que a gente chama o curso que forma os tributólogos, né, que é o nosso BI Tax Skills. No BI a gente vai desenvolver algumas habilidades de relacionamento, de comunicação com o cliente, não só isso, né, o BI, a gente tem 9 workshops lá, com temas variados, unindo tributação e inteligência de negócios, mas a gente vai falar muito de relacionamento com o cliente, né, desse relacionamento, de como que a gente pode exportar. A gente tem 2 workshops falando sobre prospecção e relacionamento com clientes, e aí para colocar a mão na massa, né, com tarefas, desafios ali para os participantes. E aí eu já deixo o pessoal aí sempre antenado quando que vai ter a próxima turma do BI Tax Skills. Ele costuma ter 3 edições no ano, né? Sempre uma no começo do ano, no meio do ano, no final do ano. E aí é o momento de treinar essas habilidades, de ter mais capacitação e de treinar. Então, ele serve para isso, justamente para a gente ir moldando cada vez melhor o nosso tributarista do futuro. Pessoal, então agora é o momento das dúvidas, tá? Podem ir colocando as dúvidas de vocês aqui no chat pra gente, aqui nos comentários, tá? Enquanto vocês fazem aí as perguntas de vocês, eu queria perguntar para você, doutora. Entre entregar um serviço dentro do prazo, mesmo que precisando de ajustes, né? E atrasar em busca de uma perfeição, de deixar tudo certinho, o que é melhor? O que é melhor escolher? Então, isso é outra coisa que assim, a gente tem que estar sempre colocando na nossa mente, tá? Por quê? Porque no nosso dia a dia é uma correria. A gente está sempre atendendo diversos clientes, a gente está com, né, aquela rotina pesada, e às vezes a gente alinhou com o cliente, já deu uma expectativa com ele de um retorno, e a gente vê que não vai conseguir atender aquela expectativa do cliente no prazo que a gente combinou. E aí a gente tem que fazer uma escolha. Ou eu vou entregar, ou eu vou atrasar a entrega. Então, nesse momento, o que a gente precisa, o que a gente coloca em jogo, né? Daí você tem 2 opções. Ou fazer, ou atrasar, né? Aquela coisa, ou faz, ou você se esmera e tenta entregar no prazo, ou você faz. Né? Daí, aqui a gente também pode aplicar aquela máxima do feito é melhor do que perfeito. Né? Às vezes o teu cliente, ele não está esperando a perfeição naquele momento, mas ele está esperando a ação. Que você efetivamente dê alguma resposta para ele. Então, às vezes, você não... eu quero entregar um trabalho perfeito, uma análise super completa, assim, assim, assado. Às vezes você não vai conseguir. Então, você entrega o que você conseguiu naquele momento, abre para o cliente já se manifestar, mas deixando claro que aquilo não é uma entrega final, que vai ter uma segunda etapa, que ficou de analisar mais situações. Então, assim, entre você atrasar e você entregar, mesmo que não seja perfeito, entregue e ajuste na sequência. Porque o teu cliente ele vai ver que você se comprometeu e você fez. Claro que o ideal, no cenário ideal, é a gente sempre se organizar dentro da nossa rotina de trabalho, de modo a entregar tudo dentro do prazo. É que muitas vezes, né, a realidade é diferente, a gente não consegue, né, por N fatores, às vezes até um fator organização que a gente tem que melhorar mesmo. Às vezes a gente percebe que a gente tem que melhorar na gestão do nosso tempo, na organização, nas rotinas, mas mesmo assim, dê o seu máximo, né, e às vezes acontece que
pela nossa desorganização, né, pela nossa falta de conseguir, assim, efetivamente ter um controle bom do tempo, às vezes acontece que a gente tem que trabalhar mais tarde, às vezes tem que trabalhar aí para entregar, mas se você combinou, alinhou a expectativa com ele, então cumpra, né? Cumpra dentro do prazo, assim você vai estar continuando garantindo, vai estar garantindo a excelência e deixe claro que aquilo vai ser objeto de uma nova discussão, uma nova análise para melhoria, para entrega final. Verdade. Aqui não teve nenhuma dúvida pelo que eu vi, tá? Mas se ainda tiverem dúvidas, podem colocar. Eu queria fazer uma pergunta minha. Enquanto você estava falando, me surgiu essa ideia, né? E aí eu não sei se cabe ou não também, mas eu pensei, talvez uma boa ideia seria prever, então, nesse contrato, um agendamento, né? Então, falar que você está disponível, né, a qualquer momento, mas que é necessário um agendamento prévio, né? Talvez até para uma ligação ou para um e-mail, para uma conversa, né, ao vivo. Será que cabe fazer isso? Colocar ali que, né, deve ser feito um agendamento ou melhor não? O que você acha? Olha como que a gente faz. Vou até pegar pela nossa prática, tá? Nosso fluxo, a gente tem o manual do cliente. Essa é uma coisa importante, uma dica importante que eu dou. Construir o manual do cliente. Às vezes você não vai deixar tudo por escrito no contrato, mas o teu contrato já prevê que você tem o manual do cliente. E naquele manual do cliente, você coloca todos os canais de comunicação e o fluxo de entrada e de todo o fluxo em que o trabalho vai ser realizado até a entrega dele. Nós hoje utilizamos um formato de controladoria. Né? A gente tem um controller que ele faz a gestão desse fluxo de tarefas. Então, ele recepciona as demandas dos clientes, ele distribui para a equipe, marca prazo, controla os prazos para garantir a entrega dentro do prazo combinado. Então, essa foi uma modalidade de controladoria que para a gente deu muito certo. Né? E aí o cliente sabe como que funciona, ele sabe como que entra uma demanda não costuma entrar por WhatsApp. Então, às vezes acontece do cliente, ele já tem um relacionamento mais próximo comigo, ou com algum outro sócio, com algum outro membro da equipe, mas a gente sempre direciona ele para o e-mail. Ou se, caso ele fala, não posso, a gente vai fazer um e-mail, chamando aquela demanda, olha, entrou uma demanda por WhatsApp, esse e-mail manda para a controladoria registra, né, registra isso dentro do nosso sistema, aí faz todos os agendamentos, a distribuição da tarefa, e aí vai controlando os fluxos, tá? Então, são alinhamentos que a gente vai fazendo com o cliente. Então, essa ideia do manual do cliente é uma dica boa que a gente implementou e que acaba dando certo, né? E, claro, às vezes o cliente esquece, gente. Às vezes você negociou com uma pessoa da equipe do cliente, daí depois vem outra pessoa e te demanda, mas aí você com jeito vai orientando, vai doutrinando até que, né, eles se habituem àquele fluxo. Legal, bem legal essa ideia mesmo. O manual também vai trazer um conforto para ele, né, ali, né? Saber que todas as informações que ele precisar vai estar ali disponível para ele. Então, traz transparência e clareza, né? Também fica tudo muito claro de como agir. Então tá certo. Olha, eu não encontrei aqui mais nenhuma dúvida. Claro que a gente fica disponível aí nos nossos canais de comunicação que vocês já conhecem. Convidamos também vocês a participar do nosso canal lá no Telegram, né? A doutora Letícia está sempre colocando conteúdos bem legais por lá também. E conteúdos exclusivos também para quem está lá no canal do Telegram. Então, vale a pena participar. Então, queremos agradecer a todos que estiveram aqui conosco nesse podcast de hoje. Na próxima semana, nós vamos falar, então, da parte 3 aqui, né? Dessa trilogia. Nós vamos falar, então, caso você perder esse cliente, né? O que você pode fazer a partir daí? Né? Então não percam, na próxima sexta-feira a gente vai gravar ao vivo e na outra quinta então ele sai nas plataformas de podcast. E, pessoal, importante, assinem nosso podcast lá no Spotify ou no iTunes, né, na Apple aí, então fica à disposição de vocês. E é isso, pessoal, até a próxima. Pessoal, eu quero agradecer também a participação de todos vocês aqui nessa nosso podcast. E lembrando de estar sempre realmente à disposição. O canal do Telegram é só procurar por Tributarista do Futuro, lá, para quem não conhece nosso canal do Telegram. Inclusive, eu me dispus ali também agora a voltar a publicar mais atualidades ali no canal do Telegram. Esse ano tá uma loucura aí no mundo tributário, muita coisa nova acontecendo. E voltar a gravar os áudios, né? Que eu parei um pouquinho lá por conta
da correria do dia a dia, mas me comprometi a voltar a gravar os áudios de dicas para vocês, então não percam. E sempre que a gente tiver uma abertura de turma dos nossos cursos, a gente acaba informando por lá também, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. Até mais, gente! Até!